Hatsaki. Estudo no Educandário Miyazaki, turma 161. E hoje vou apresentar um trabalho sobre enchente na zona da Mata Mineira. Carangola é um município no interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste. Sua parte geográfica é situada na encosta no Planalto Atlântico, leste de Minas Gerais e pertence à zona da Mata Mineira. É banhado pelo rio Carangola, que é subafluente do rio Paraíba do Sul. Sua população é de mais ou menos 33 mil habitantes. A cidade vem sofrendo com as constantes enchentes do rio Carangola que corta a área urbanizada em forma de vale. O assoreamento dos cursos d'água, desmatamento nas margens do rio, lixo, poluição somado às fortes chuvas têm sido as principais causas das enchentes. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Randolfo, eu sou professor de História, tenho mestrado e doutorado na área de História e atualmente eu sou secretário municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico do município de Carangola, no estado de Minas Gerais. E eu também sou tio do Nicolas, amiguinho de vocês aí na escola. Bom, meu papel hoje aqui é falar um pouquinho do caso do município de Carangola, aqui em Minas Gerais. Carangola surgiu como cidade no ano de 1882 e tem um rio que corta a cidade, cujo nome também é Rio Carangola. O Rio Carangola tem um histórico ao longo dos anos de muita enchente. Né? A enchente que sempre marcou, né, muitas gerações foi a enchente de 1985. Porém, nos últimos anos, esse fenômeno vem preocupando muito a sociedade. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020 e principalmente nesse ano de 2021, nós tivemos as piores enchentes do município de Carangola, inclusive superando a de 1985, conforme vocês poderão ver em algumas imagens, alguns vídeos que eu mandei para o Nicolas. O que acontece ao longo desse tempo todo, né? Além das construções irregulares, né, que a gente chama aí dessas comunidades ribeirinhas, né, a prefeitura autorizando as construções à beira-rio, e além, né, do péssimo exemplo que a comunidade dá em relação ao lixo, né? É muito ruim porque as pessoas estão jogando lixo no rio, consequentemente, com as chuvas, né, do verão, o rio ele vai se manifestar. Então vocês já podem ter, né, uma ideia do que aconteceu, sobretudo no ano de 2021. Além dos problemas, né, das construções irregulares, né, tivemos também a questão do lixo. E o que Carangola tem feito, né, ao longo do ano de 2021? O município está fazendo um processo chamado desassoreamento, que é uma limpeza, né, com algumas máquinas. As máquinas entram no rio, né, e vão tirando um monte de lixo, né, que está no curso do rio. Além disso, o município está realizando uma dragagem, né, com equipamento próprio que vai sugando esse lixo e esse excesso, né, ao longo do curso do rio. Mandei algumas imagens para vocês analisarem. Eu acho muito importante a gente, né, realizar esse trabalho. Quero parabenizar a turma, quero parabenizar a professora. É muito importante esse trabalho de conscientização. Se nós não realizarmos a nossa parte, consequentemente a natureza vai responder, e no nosso caso aqui, né, foram as duas últimas enchentes. Não adianta a prefeitura, o município, né, o governo fazer algo importante para o rio se a comunidade também não fizer. Deixo aqui meu abraço a vocês, tudo de bom e a gente se vê em breve. Olá, meu nome é Pedro De Rossi.
e vim aqui agora apresentar um trabalho sobre a Cruz Vermelha com o meu grupo. Heitor Borges Duarte, Pedro Bernardo Farias. Aqui temos algumas imagens para representar o grupo. Já aqui trazemos algumas informações sobre a Cruz Vermelha e a tragédia de 2011. A história da Cruz Vermelha brasileira iniciou-se no ano de 1907, graças à ação do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho. Espírito culto e cheio de iniciativa, que, inspirando-se naquilo que testemunhava em outros países, sentiu-se animado do desejo de ver também aqui, fundada e funcionando, uma sociedade da Cruz Vermelha, junto com outros profissionais da área de saúde e pessoas da sociedade. Promoveu uma reunião em 17 de outubro daquele ano, na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, para lançamentos das bases da Organização da Cruz Vermelha Brasileira. em reunião realizada em 5 de dezembro de 1908, foram discutidos e aprovados os Estados da Sociedade. Esta data ficou consagrada como a de fundação da Cruz Vermelha Brasileira, que teve como o primeiro presidente sanitário Oswaldo Cruz. O registro e o reconhecimento da entidade nos âmbitos nacional e internacional se deu nos anos de 1910 e 1912, sendo que a Primeira Grande Guerra, 1914-1918, constitui-se desde seus primórdios num fator decisivo para o grande impulso que teria a nova sociedade. Em 2011, devido à catástrofe, foi fundada filial da Cruz Vermelha em Nova Friburgo para ajudar na recuperação da cidade de forma voluntária e se mantendo com doações da sociedade em geral. Abaixo temos uma imagem aérea da tragédia. Bom, aqui chegamos ao fim. Se você quer saber mais algumas informações sobre isso que acabamos de passar, basta você ir lá e pesquisar no site da Cruz Vermelha, que lá tem muitas mais informações, caso você tenha se interessado sobre o assunto. Bom, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e tchau! Do tempo das enchentes em Nova Friburgo. Professora orientadora Bianca Grifo. Sou aluna da Júlia Veloso, da turma 161. Eu sou o Davi Leite Barroso, da turma 161. Sou o aluno Ian Miranda Schmidt, da turma 161. Segundo nossas pesquisas, encontramos enchentes em 1938 a 2011. A seguir, fizemos uma linha do tempo com os acontecimentos. Nova Friburgo tem enchentes desde sua fundação, 1820. Acredita-se que o cemitério São João Batista se localizava onde é atualmente a maçonaria, na rua 7 de setembro. Por conta das frequentes inundações, corpos ficavam submersos na água. Por isso, o cemitério foi transferido para uma parte mais alta da cidade. Não achamos detalhes sobre as enchentes dos anos de 1978, 1945 e 1978, porém gostamos de comentar que aconteceram enchentes nesses anos. Em fevereiro de 1979, com uma chuva de apenas uma noite, foi suficiente para acontecer uma enchente catastrófica que deixou mais de 1.000 pessoas desabrigadas e a maioria de prédios próximos ao rio Bengalas foi invadido pela água e ficaram contaminados. O Natal de 1996 entrou para a história de Nova Friburgo como o Natal da chuva, da lama e da tragédia. A chuva começou às 3 horas e parou às 9, mas bastou 1 hora de temporal para alagar a cidade. Os bairros mais atingidos foram Olaria e Conselheiro Paulino. A água invadiu casas, arrastou móveis e subiu 2 metros, deixando submersos carros e casas. Nessa enchente, 26 pessoas ficaram desabrigadas,
tiveram pelo menos 4 mortos. No dia 30 de janeiro de 2006, as chuvas começaram, mas foi no dia 4 de janeiro de 2007 que as consequências do excesso de água começaram a aparecer, como deslizamento de barreiras e até desmoronamento de casas. A chuva continuou até o sábado, dia 6, apesar de nesse dia começar a enfraquecer. No domingo, a precipitação recomeçou os deslizamentos e continuou. Na madrugada do dia 11 de janeiro de 2011, um temporal atingiu toda a região serrana, inclusive a cidade de Nova Friburgo. 30.000 pessoas ficaram desabrigadas e 1.000 morreram. Porém, estima-se que o número de mortos seja maior. Na época, 850.000 toneladas de lama e entulho foram retiradas das ruas das cidades. Nova Friburgo e suas matas. Oi, meu nome é Anabela e hoje irei apresentar o trabalho que fiz com o meu grupo. O 6º Grupamento de Bombeiros Militar, GBN, responsável por Nova Friburgo, informou ao Descubra que desde a última semana a cidade vem registrando mais de um foco por dia. O maior deles, até o momento, começou no domingo 22, entre os bairros Vale dos Pinheiros e Grande Spinelli. Na manhã desta terça, 23, os militares já haviam controlado o incêndio, data de agosto. Os incêndios podem iniciar-se de uma forma espontânea, como raios, reações fermentativas exotérmicas, concentração de raios solares e superfícies refletoras. Mas, segundo a corporação, é o homem que provoca as principais causas. Aqui foi quando o fogo começou e estava assim algumas horas depois. E aqui estão alguns vídeos da mata pegando fogo. As mudanças climáticas são causadas pelo aumento da temperatura média do planeta. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Foi um mês de desastres ao redor do globo. No oeste do Canadá, por exemplo, depois de a temperatura chegar a 50 graus, a floresta começou a queimar sozinha. No meio do ano, um clima de filme de Natal nas Serras do Sul. Uma nevasca histórica alcançou 80 municípios. Aqui, mais fotos dos incêndios de Nova Friburgo em Vale dos Pinheiros. Aqui, os sites das informações. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau! Oi, eu sou a Alice. E eu sou a Lívia e nós vamos apresentar o trabalho sobre a Cruz Vermelha. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha é a maior rede humanitária do mundo. A sua missão é aliviar o sofrimento humano, proteger as vidas e a saúde das pessoas, sobretudo durante conflitos armados e outras emergências. A Cruz Vermelha é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 1863 em Genebra, na Suíça, por Jean Henry Dunant. A organização foi escolhida como símbolo das organizações médicas voluntárias em um tratado internacional assinado em 1864. A motivação surgiu quando o fundador estava em uma viagem onde estava acontecendo uma guerra. Em meio de todo aquele horror, ele decidiu organizar um serviço de primeiros socorros. Bom, gente, como vocês podem ver aí na tela, a Cruz Vermelha tem 7 princípios fundamentais. Eles são humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. 7 princípios fundamentais resumem a ética do movimento.
constituindo a essência do seu enfoque para ajudar pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, entre outras situações. A Cruz Vermelha em acidentes naturais ajuda com tratamentos médicos aos feridos, dá informações para as pessoas em áreas de perigo, como casas e encostas, explicando o perigo e falando o que podem fazer em situações extremas, como erosões. Elas arrecadam dinheiro, comida e roupas para ajudarem as pessoas que perderam tudo em acidentes naturais e também ensinam o primeiro socorro em algumas escolas. Agora falaremos um pouco do que a Cruz Vermelha fez na tragédia de 2011. Nos dias 11 e 12, a região serrana sofreu o que é considerado a maior catástrofe climática e geotécnica do país, causada por fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos em 7 municípios. A Cruz Vermelha Brasileira, CVB, através de suas filiais espalhadas pelo país, iniciaram uma corrente solidária atendendo aos anseios da população brasileira. A CVB mandou apelos para obter mantimentos, roupas para ajudar, e conseguiram a ajuda de várias partes do Brasil e do mundo, presente em aproximadamente 97 milhões de voluntários mundialmente. Como podemos retribuir a Cruz Vermelha? A partir de R$15 por mês, você pode ajudar a Cruz Vermelha Brasileira a ajudar quem precisa, por meio de diversos projetos que levam atendimento médico a áreas remotas, garantem qualificação para jovens em situação de vulnerabilidade, ou atendem refugiados em todo o mundo, entre muitos outros. Se você tiver qualificação, pode se tornar voluntário. Mas uma coisa bem importante é conscientizar as pessoas da importância da Cruz Vermelha e como ela nos ajuda. Oi, hoje eu vim apresentar meu trabalho da Multifeira, então vamos lá. Bem, meu nome é Sofia, eu tenho 12 anos e sou aluna do Candário Miosotis e estou no 6º ano. Vamos começar com os significados. Preservar significa cuidar. Conservar significa deixar bem cuidado e até mesmo preservar. Mitigar significa melhorar. Por exemplo, você mitiga a dor com remédio. Mitigar também pode significar aliviar. Preservar significa cuidar, proteger. Conservar significa deixar melhor, cuidar e até mesmo preservar. Mitigar, por exemplo, você alivia sua dor com remédio, certo? Então você mitiga a dor com remédio. Mitigar significa aliviar. Como preservar, conservar e mitigar a natureza? Bem, você pode plantar árvores e plantas. Assim você cuida, deixa a natureza mais bela, cura o mundo. Recicle, assim você deixa o mundo cuidado. Tente não usar sacolas plásticas, assim você preserva a natureza e tente dar amor ao mundo. Isso já deixa o mundo muito melhor. Ame os animais, eles são parte da natureza. Merecem ser amados, cuidados e você conserva o mundo assim. Então, tchau, foi isso. Como as tragédias climáticas afetam a vida dos seres vivos em geral. Professora orientadora Bianca Gripe. Essa sou eu, Maria Eduarda Latini dos Santos, da turma 161, e vou apresentar o meu trabalho na Multifeira. Em 2021, a maior tragédia climática do Brasil completou 10 anos. No dia 11 de janeiro de 2011, mais de 900 pessoas perderam suas vidas, inúmeras desapareceram e cerca de 35 mil ficaram desabrigadas, após chuvas intensas atingirem a cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro, inserida no bioma da Mata Atlântica, que possui apenas 28% de sua cobertura original. Especialistas afirmam que a tragédia se deu devido à soma de diferentes fatores, como a intensidade das chuvas, a infiltração do solo e moradias construídas nas áreas irregulares. Enchentes e deslizamentos de terra atingiram o estado do Rio de Janeiro, localizado no sudeste do Brasil. Nesse dia, centenas de histórias, sonhos e lembranças foram soterradas pela lama na maior tragédia natural da história brasileira, especialmente nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Esse impacto poderia ter sido minimizado se houvesse medidas preventivas e conscientização da população, além de investimentos em planejamento urbano.
Em especial, no caso da tragédia de 2011, essas medidas teriam poupado muitas vidas ceifadas e muitos desalojamentos. Isso sem dizer que muitos animais foram atingidos em seu habitat natural. Podemos observar que a geografia da cidade também foi prejudicada. Bom dia, meu nome é Carol Pires da Costa, eu sou aluna do Caderno Neozote da turma 61 e hoje vou apresentar meu trabalho da Multifeira sobre a preservação do meio ambiente. É importante preservar o meio ambiente porque dele retiramos recursos naturais para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matéria-prima. O tema que eu escolhi foi reciclagem. Em todo o mundo, toneladas de lixo são produzidos diariamente. No Brasil, 30% do lixo produzido tem potencial para ser reciclado, mas apenas 3% é reciclado. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Processo que há transformações do resíduo sólido que não seria aproveitado, com a mudança no seu estado físico, químico ou biológico. De modo, a atribuição característica ao resíduo, para que ele se torne novamente uma matéria-prima ou um produto. Principais poluidores do solo: detergente, gasolina, hidrocarbonetos, materiais elétricos, tinta, luz fluorescente e chumbo. Como separar o lixo para a reciclagem? O lixo reciclável deve ser depositado em seus recipientes, cada um da sua cor. Azul para papel, vermelho para plástico, amarelo para metais, verde para vidros, marrom para orgânico, cinza para não recicláveis. Exemplos de materiais recicláveis: papel, papelão, vidro, garrafa de cerveja, garrafa de suco, garrafa de águas, plástico, produtos de limpeza, garrafas de água, metal, garrafa de alumínio, restos de comida não recicláveis, restos de comida, papel higiênico, esponjas de limpeza, absorvente, ossos, pinga de cigarro. Vantagem da reciclagem: preservar o meio ambiente é diminuir a poluição do solo, do ar e da água. Diminui o custo de produção das empresas. Gera empregos como cooperativa de catadores de papel alumínio, que dá renda para eles. Se todo mundo faz a sua parte na separação do lixo para a reciclagem, a natureza agradece. Isabela Zambelli. Olá, o meu nome é Gabriele Teodoro Viana. O meu é Victoria Emanuele e a nossa orientadora é a Luciana. Aqui está uma foto nossa. O aquecimento global de 2021. A temperatura do verão de 2021 marca o último registro de uma tendência de longo prazo de aquecimento global. O período de 2021 e 2040 é uma década anterior ao intervalo estimado pelo IPCC, no relatório especial sobre aquecimento global, de 1,5 graus, devido à estimativa de aquecimento histórico e aquecimento futuro de curto prazo. Esse slide fala sobre aquecimento global. O aquecimento global é um aumento na temperatura provocado pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural da Terra. Consequências do aquecimento global: aumento da temperatura e maiores formações das ondas de calor, aumento do nível da água no oceano, crescimento e surgimento de regiões desérticas e o aumento de furacões. Evitar o aquecimento global. Evite usar o carro sempre que possível. Prefira consumir produtos comprovadamente carbono zero. Desligue a luz ao sair de um ambiente. Não desperdice alimentos. Monitore e reduza sua pegada carbona. Evite o uso de copos descartáveis. E essa foi a nossa Multifeira. Obrigada a todos que assistiram até aqui.
A destruição da Amazônia iniciou-se a partir do século XVIII, quando os colonizadores iniciaram a ocupação desse território. Entretanto, foi a partir da metade do século XX que a devastação dessa floresta aconteceu de forma mais intensa, com a expansão das atividades agrícolas e da pecuária. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal, parcial ou total de um determinado lugar. Alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano. Outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas da atualidade. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a floresta perdeu 8.058 km² de área verde, a maior nos últimos 10 anos. Houve um aumento de 30% em comparação a 2019, quando derrubaram 6.200 km². Os satélites registraram 276 km² de devastação, também um recorte de 10 anos. O que devemos fazer para diminuir o desmatamento no futuro? Para diminuir o desmatamento no futuro, devemos não acender fogueira perto da floresta, não jogar cigarro e não cortar árvores. As pessoas estão fazendo alguma coisa em relação ao desmatamento? Sim, algumas pessoas estão ajudando a diminuir o desmatamento. Além disso, políticas de fiscalização e controle devem ser efetivas. Cobranças do imposto rural a fim de evitar a expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja, que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. Mercado para carne procedência ilegal, ou seja, provida de áreas devastadas, substitui o crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito a crédito para produzir. Reflorestamento. A natureza não precisa do ser humano, o ser humano precisa da natureza. Olá, sou o Kaique e junto com o Brian viemos aqui apresentar uma das enchentes que causaram impacto em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, as enchentes e a tragédia têm história. Já em sua chegada, em janeiro de 1820, os primeiros colonos suíços foram surpreendidos pela força das chuvas, enfrentando a primeira enchente da história, da então criada freguesia de São João Batista de Nova Friburgo. O cemitério outrora, localizado onde hoje é o prédio da maçonaria, na rua 7 de setembro, foi alterado devido aos inconvenientes das enchentes periódicas. Então, em Nova Friburgo, antigamente chovia bastante, assim se formando pequenos pântanos em volta da cidade, que assim a população começou a ficar bastante doente, com febre amarela e entre outras doenças. E é tão interessante que o comércio de Nova Friburgo começou a se originar do Rio Bengalas, né, da margem do Rio Bengalas, e isso também afetou, como afetou a população, né? Porque quando chovia bastante, as enchentes periódicas, o que elas faziam? Elas entravam para dentro dos comércios, assim, né, originando muitas perdas de mercadoria, entre outras. E eu queria agradecer aqui de vocês estarem escutando esse trabalho que a gente fez. Espero que vocês gostem. Bom dia! O nosso trabalho irá falar sobre os climas e a mudança dos climas no nosso planeta. Professora orientadora Luciana Campelo.
Os alunos do grupo são João Vitor Silva de Abreu e Ian Lucas Schwank Cardoso, da 161. O assunto que nós vamos tratar são principais tipos de climas, os climas do Brasil e como evitar o aquecimento global. Os principais tipos de climas são tropical, semiárido, polar, desértico, frio, temperado, subtropical, equatorial e mediterrâneo. Bom dia, eu sou João Victor e agora eu vou falar sobre os climas do Brasil e como evitar o aquecimento global. Os climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, tropical de altitude. E esses são os climas do Brasil. E os principais climas que a gente encontra no Rio de Janeiro, no nosso estado, são tropical litorâneo. E é o que mais predomina. Como evitar o aquecimento global. O que é? O aquecimento global refere-se ao aumento anormal das temperaturas da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Os efeitos do aquecimento global são diversos. Pode estar relacionado com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. E podemos citar algumas consequências, como o derretimento das calotas polares e o aumento descontrolado da temperatura do planeta Terra. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas da maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos do meio ambiente para gerações futuras. E aqui estão algumas imagens sobre o desmatamento da terra, de árvores e fábricas jogando a poluição, a fumaça e poluindo o ar. E algumas outras imagens também. E agora a finalização. Precisamos mudar nossos hábitos, como não jogar mais lixo no chão, respeitar o meio ambiente, não jogar lixo na água ou algum outro resíduo. Também não ficar poluindo tanto o ar e acabar com os lixões também é muito importante, por causa que eles ficam em céu aberto e com o chorume afeta a terra e também com o céu aberto afeta o ar também, junto com as fábricas. Precisamos parar com isso. Essas coisas foram encontradas no livro didático 161, volume 3, e também no Google Imagens. Tchau, até outra vez. Destruição das chuvas de verão em Nova Friburgo. Olá, meu nome é Yumi Levarato Nagatsuka, sou do 6º ano da turma 161 e como viram, hoje eu vou falar um pouco sobre as chuvas de verão em Nova Friburgo. As enchentes em Nova Friburgo são tão antigas quanto a sua fundação. Um exemplo disso foi a enchente que ocorreu em 1820, logo depois da chegada dos primeiros colonos suíços à cidade. Historiadores contam que houve enchentes lendárias nos anos de 1938, 1945, 1978, 1979, 1996 e 2007, sem falar da de 2011. Agora, vou falar um pouco mais sobre a enchente de 2007 na cidade. No dia 8 de janeiro de 2007, ocorreram chuvas fortes na região. Em menos de meia hora, as ruas, principalmente do centro da cidade, já estavam alagadas.
80 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e 11 pessoas morreram. Bom, não podia faltar a de 2011, né? No dia 11 de janeiro de 2011, após um forte temporal, ruas e casas ficaram alagadas, provocando muita destruição e tristeza, fazendo 429 vítimas fatais. Com certeza, essa tragédia nunca sairá da cabeça de seus sobreviventes. Agora, vou falar sobre fatores que influenciam a essas catástrofes. Primeiro, o clima. Em nossa cidade temos o clima tropical de altitude, que é típico das áreas elevadas da região sudeste. As temperaturas são muito baixas no inverno e é no verão que as chuvas estão mais concentradas. O segundo fator é o relevo. Todos os desastres naturais têm na sua geografia de risco um rio, ou fundo de vale, ou cadeia de montanha, ou encosta associada a fatores climáticos, fortes chuvas. Em 2011, um exemplo em Nova Friburgo foi um morro de quase 150 metros de altura, com edificações em quase todo seu contorno. Nesse local, tiveram 6 deslizamentos. Informações de A Voz da Serra, Folha de São Paulo, Educação, Projeto Colabora, Wikipédia, O Globo e G1. A tragédia de 2011 aconteceu que várias casas foram desabadas, chuvas engrossaram na região serrana do Rio de Janeiro. O temporal da madrugada provocou avalanches de lama descendo os morros em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Ocorreu que matou 908 pessoas, 30 mil desalojados e 99 vítimas desaparecidas. O governo do estado informou que até agora foram gastos 141,7 milhões para o segundo semestre. Estão previstos gastos de 678,3 milhões. Esses foram os estados que ocorreu a tragédia de 2011. Essas foram as cidades do estado de Rio de Janeiro que aconteceu a tragédia de 2011, que foi em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A parte amarela toda é a cidade de Nova Friburgo e os municípios mais aproximados são Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cassimiro de Abreu, Duas Barras, Macaé, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. Oi, hoje a gente vai gravar nossa Butifeira. Vamos lá. Aqui. Ok, vamos lá. Tornado de Itu. Luciana Campelo, professora orientadora. Aqui. Integrantes do grupo: Miguel Carvalho, Breno Storck e Yuri Duarte. Tornado. Em 1991, no dia 30 de setembro, aconteceu um tornado raro e violento, com ventos a 120 km. Varreu uma faixa de 400 metros de largura e 30 km de extensão. Aqui a gente consegue ver, né, o tamanho do tornado nessa imagem, que é muito grande, dá para ver de muito longe, né? Então, realmente é bem grande. Esse tornado causou 30 mortes e 350 feridos. Aí aqui dá para ver, né, carros arremessados sobre outros veículos retalhados, né? E aqui a gente consegue ver alguns carros de cabeça para baixo, a destruição ali, né? Aqui, ó. Na ocasião, o tornado foi classificado como categoria F4 na escala Fujita. A escala Fujita vai de F0 a F5, do mais fraco ao mais forte. Aqui, vamos lá. Escala F0, danos leves. E aqui, galhos de árvores quebrados e danos em chaminés. Aí, danos moderáveis, casas ou móveis arrancados de bases ou virados. Danos consideráveis, casas ou móveis demolidos e árvores arrancadas.
danos severos, telhados e paredes derrubados e carros arremessados. Danos devastadores, escreve 4. Demolição de paredões fortes. Aí o F5, danos inacreditáveis, casas arrancadas e arrastadas considerando distâncias. Carros ameaçados a mais de 100 metros. Aí aqui. Curiosidades sobre tornados. Um tornado que foi classificado como escala F5 possui a força semelhante a uma bomba atômica. Aí dá pra ver aqui uma foto de um furacão, né, ilustrativa, que era ver a estrada, e um tornado que provavelmente tem a escala F5 e tem uma força semelhante a uma bomba atômica. Vamos lá. Curiosidade sobre os tornados, né? O Brasil é o segundo maior corredor de tornados do mundo. Ou seja, o Brasil é o segundo maior, o segundo maior corredor de tornados do mundo. O segundo maior país que tem mais tornados. Aqui eles têm a foto, né, do... Brenas, não tá te ouvindo, então vou tentar. Curiosidade sobre os tornados são medidas de escala Fujita, de F0 ao F6. Aqui tem uma tabela, né, mostrando a escala. Aí vai. Yuri. Curiosidade sobre os tornados. Tornados acima da escala F5 são raríssimos. Eles conseguem ver a foto de um tornado, né, gigante. E vamos lá. Referências bibliográficas: GE, Brasil Escola, Zona de Risco e Exame.com. Aí, atenção. Agradecendo. Muito obrigada pela atenção e carinho. Aqui. E é isso, né? E é isso o nosso vídeo sobre a multifera. Impacto dos desastres naturais na agricultura. Eu sou Murilo Cardoso Estevão Gonçalves. E eu sou Miguel Turner de Araújo Martins. 22% de todos os danos causados por desastres naturais, como as secas, as cheias, por tempestades ou tsunamis, recaem sobre o setor agrícola, de acordo com a análise da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Normalmente, são as comunidades rurais e semi-rurais pobres as que sofrem estes impactos e perdas, carecendo ainda de seguros e recursos financeiros necessários para recuperar os meios de vida perdidos. Apesar disso, no período de 2003 a 2013, apenas 4,5% da assistência humanitária foi destinada à agricultura após os desastres. O valor de 22% representa apenas os danos relatados através de avaliações de risco pós-desastre. Por isso, apesar de nos dar uma indicação de escala, o impacto real é provavelmente ainda maior. A atividade agrícola tem uma diferença importante em relação a outros setores. Ela depende fortemente de recursos naturais e de processos biológicos. Plantas, animais e micro-organismos não se comportam com a precisão de máquinas. O clima não se repete da mesma forma de um ano para o outro, e um solo fértil pode, com manejo equivocado, perder suas propriedades em alguns ciclos de produção. É uma atividade de risco. Atualmente, esses riscos são maiores, pois a agricultura contemporânea se caracteriza pelo uso intensivo da capital. Pode ser gigantesco o prejuízo financeiro com uma seca inesperada, uma geada forte, uma quebra de safra ou uma baixa repentina de preços. Agricultores de países em desenvolvimento estão perdendo bilhões de dólares por ano devido a desastres naturais.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, divulgou um novo estudo focando em eventos do clima que ocorreram entre 2005 e 2015. No período, houve um prejuízo de 96 bilhões de dólares em danos causados a plantações e também a criação de gado e de outros animais. Há relatos de incêndios em assentamentos de Ribeirão Preto, Promissão, Cajamar e Batatais nos últimos 2 meses, mas o caso mais grave foi o do Fazenda Boa Sorte, em Restinga. Na última quinta, 9/9, o fogo deixou um grande rastro de destruição no assentamento, que tem 2.979 hectares e 154 famílias, e só foi controlado na madrugada. Esses foram os sites utilizados. Capital da moda íntima e grandes produtores de morangos e flores. Professora orientadora Luciana Pedro Coelhinho 161. Marina Salomone 161. Não é segredo que o polo de moda íntima é um dos principais motores da economia friburguense, gerando milhares de empregos, sendo por boa parte da produção nacional de lingerie. Mas o que já é conhecimento geral pode ser oficializado em breve. Luiz Antônio dedica a moda íntima de Nova Friburgo atrai grandes produtores de morangos e flores, que é responsável por 25% de produção de moda íntima do Brasil, além de participar de um festival muito importante chamado Fresh. Nova Friburgo conta com aproximadamente 1.300 confecções, que produzem cerca de 114 milhões de peças por ano. Além disso, o setor gera cerca de 20 mil empregos, 10 mil diretos e outros 10 mil indiretos. A cidade conta com aproximadamente 160 lojas. Nova Friburgo detém o título de maior produtores de morangos e flores de corte de estado. A agricultura é um dos maiores eixos de economia. Margaret Tiban Ferreira, que produz hortaliças orientais junto de seu marido, Lyndon Johnson, no sítio Hickory, relembra como a tragédia de 2011 foi um divisor de águas em suas vidas. O sítio Hickory relembra como a tragédia de 2011 foi um divisor de águas em suas vidas. Ela saiu da zona de conforto em busca de conhecimento e trabalho. Essa preocupação com o solo é resultado de um processo que antificou após a tragédia de 2011, que prejudicou a área de agricultura, praticamente destruiu uma mata. Por isso, os produtores passaram a se prevenir mais com o solo e tratar melhor a água. E a produção voltou mais forte do que nunca, conta Marcelo. Obrigado a todos E um grande abraço.